Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre os invertebrados. Vamos falar sobre verminoses. Então, quais são os objetivos? Caracterizar o que é verminose, como que elas prejudicam a saúde dos seres humanos, investigar a forma de contágio, tratamento e maneira de prevenir, por higiene e saneamento básico. Você já ouviu falar que algumas religiões não comem carne de porco? Como alguns grupos do cristianismo, judaísmo e também do islamismo. Na época que foi escrito essas instruções para esses povos, haviam poucos cuidados ou pouco conhecimento no preparo dos alimentos. Assim, como que seria a importância dessas orientações restritivas como essa para esses povos? Por que foi tão importante dizer, olha, vocês não podem comer carne de porco? Então, por quê? Porque uma das doenças, por exemplo, causada por vermes, é a teníase. E ela é adquirida pela ingestão de carne de porco mal passada ou mal cozida. Então, as pessoas que comem carne e contém esse verme, como não foi muito cozido, muito tempo, ele não morreu. E aí a pessoa fica parasitada, pode conter na carne de boi ou de porco mal cozida e assada, pode conter essas larvas. O cozimento durante muito tempo mata essas larvas, mas pouco tempo cozida não. Como naquela época não tinha um preparo, um cuidado com preparo, manipulação desses animais, desse alimento, acabou essas religiões colocando para não comer carne de porco, até para evitar a reinfecção de vermes. Então, o que são verminoses? É um grupo de doenças causadas por vermes que se instalam no organismo. Geralmente a gente vai associar os plateumintos e nemateumintos. Então, os plateumintos são vermes achatados. Os nemateumintos são vermes cilíndricos. Então, eu tenho dois grupos e esses seres dos dois grupos eles podem causar doenças, Então, os dois filos, plateumintos são vermes de corpo achatado, nemateumintos vermes de corpo cilíndrico e eles podem causar doenças. A teníase, vamos ver as verminoses primeiro de plateumintos e depois nós vamos ver verminoses dos nemateumintos. A teníase é uma doença causada por plateumintos das espécies Taenia solium e Taenia saginata. Como que você vai pegar? Você vai pegar ingerindo carne de suíno ou de bovino mal passada ou crua. Então, olha, eu tenho, por exemplo, o boi ou a vaca, eles vão se alimentar de grama ou de alimento, que está contaminado. E esses ovos vão se instalar no músculo do animal. E aí, se a pessoa come uma carne mal cozida, mal preparada, ela entra e ela se aloja no intestino. Lá no intestino, eles crescem e vão começar a liberar os ovos. E os ovos vão sair pelas fezes, E se for jogada no ambiente, não tiver saneamento básico, não tiver nenhum cuidado, essas fezes podem estar contaminadas. E passado um tempo, os animais, esses ovos conseguem sobreviver no ambiente durante um determinado tempo. E aí, se mais tarde um animal se alimenta, pasta, por exemplo, ele pode se infectar. Como que você vai saber se a Taenia solium vem de porco e a Taenia saginata vem de vaca? Tem uma musiquinha que eu canto com os meus alunos sempre e que eu gravei. Porque às vezes você vai fazer um exercício e ele vai perguntar qual que é a Taenia solium. É do porco ou do boi? Então tem uma musiquinha. Taenia solium, Taenia saginata, Taenia do porco, Taenia da vaca. Então isso é só para vocês lembrarem. Depois vocês voltam aí o vídeo para vocês gravarem na mente de vocês. Nessa segunda imagem aqui, olha, tem o intestino, tá vendo? E aqui, olha, eu tenho um verme, um plateuminto, olha, uma tênia, que a gente consegue perceber, que é um verme achatado. E a cisticercose, também cisticercose é causada pela Taenia solium. Taenia solium é do porco, Ela vai se desenvolver depois da ingestão. O que acontece? Olha, a pessoa que estava contaminada fez as necessidades, fez as fezes. Nas fezes estão os ovos. A pessoa não lavou a mão direito e foi manipular alimentos. Ou então não tem sistema de saneamento básico e as fezes caem no rio, por exemplo. Ou em algum outro local.
e ela tem contato com esse ovo. Então, ela pega o ovo e ingere esse ovo. Claro que não dá para ver, porque é invisível ao olho nu, só consegue ver no microscópio. Ingere esse ovo. O que acontece? Assim que ele entra no nosso corpo, nosso estômago vai digerir a casquinha e ele vai, esse vermezinho, vai se instalar no músculo também da pessoa, né? Olha, observe aqui, ó. E ela pode, essa larvinha pode percorrer e pode se alojar no cérebro. Então, vai ficar com cisticercose. Então, são larvas que se desenvolvem depois da ingestão de ovos. Então, percebam a diferença. Teníase. Você comeu o que na teníase? Você comeu o cisticerco. Dentro tem uma larvinha. Você comeu a carne com o cisticerco. Na cisticercose, você comeu o ovo e ele originou o cisticerco, porque ele tem a teníase, os plateumintos, né? Eles conseguem ter duas fases, a fase de cisticerco, onde ela se instala no músculo, e a fase do verme adulto, que ele vai parasitar o homem, né? Então, se for no cérebro, causa a cisticercose. Vamos para uma atividade, olha, uma tirinha. Liz e eu fomos jantar e depois assistimos uma palestra sobre veterinária. O título era O Ciclo de Vida da Tênia. Eu não devia ter pedido espaguete. Aí o Garfield fala, estamos com fome de novo, não é? Então, qual verminose que o personagem está falando? Descreva então como que a gente pode não pegar essa verminose. Vou dar um tempinho para vocês e já volto com a resposta. E aí, gente, quando o personagem comeu lá, se alimentou, né? Comeu. O que será que ele ficou pensando que ele poderia ter pego, né? Qual era essa doença? E como que a gente pode evitar essa doença? Então, ele estava falando da teníase, né? E que pode ter no carne de porco ou de boi mal passada. E é causado por um plateuminto. E uma medida profilática é comer carne sempre bem passada. Então, olha, outra doença, esquistossomose.
Ela é causada pelo Schistosoma mansoni. O homem é o hospedeiro definitivo e o caramujo de água é o hospedeiro intermediário. Olha só, como que acontece essa doença? A pessoa vai na água, por algum motivo ela vai lá na água, ou vai nadar, as crianças vão brincar, ou ele vai pegar, por exemplo, o arroz, né, que ele fica na água. E o que acontece? Esse bichinho que está nessa segunda imagem chama cercária. Eles ficam nadando nessa água. E esse bichinho, ele vai picar, geralmente ele vai entrar pelo pé, porque a pessoa vai ficar com mais tempo com o pé na água, né? E ele vai fazer um cortezinho, um furinho, e ele entra no nosso corpo, cai lá na corrente sanguínea. E ele vai circulando na corrente sanguínea e ele vai se hospedar. Ele se hospeda ali e ele tem a fêmea e o macho, né? Então, ele vai parasitar. A fêmea, o macho, ele é mais achatado assim, e a fêmea fica em cima. E ali eles ficam fazendo reprodução sexuada, liberando os ovos para sair nas fezes, né? Quando esses ovos caem na água, ele se transforma no miracídio e ele vai entrar no caramujo. Dentro desse caramujo, ele vai completar o ciclo de vida dele. Ele passa de miracídio, ele se transforma na cercária. Então, a cercária nada, ela fica nadando livremente. Quando ela encontra o homem, ela entra furando a pele, né? E geralmente dá uma coceirinha, sabe? Naquela picadinha. Você não vai perceber o que é, porque esse serzinho tem 1 centímetro ou menos. E aí vai coçar. Então, eu até dizia muito assim, ó, se nadou e coçou, é porque pegou. Então, por quê? Porque essa cercária, ela nada, ela faz um picotinho, ela entra, cai no sistema circulatório e lá ela vai parasitar o homem. Eles vão fazer reprodução sexuada, vão liberar os ovos. Se não tiver uma condição ideal de higiene, se fizer as necessidades na água, né, ou não tiver saneamento básico, esses ovos caem na água. Na água ele eclode e vira um miracídio, que fica nadando até encontrar um caramujo. Ele entra no caramujo e termina de se desenvolver, e quando ele está maduro, ele sai como cercário e assim continua. Ele é chamado também de barriga d'água. Observe aqui, olha, ela vai distendendo o abdômen, vai acumulando, né, a água e vai ficando, as pessoas são magrinhas, mas tem uma barriga enorme, então é um dos sinais dessa doença, né? A ancilostomose, eu também chamo, agora nós vamos falar de nematóides, então já vermes cilíndricos. Ancilostomose é a primeira, ou também chamada de amarelão, porque a pessoa vai perdendo sangue, vai ficando anêmica, e aí ela fica amarelada, daquela parece amarelada, né? Não, que ela vai ficar amarela, assim, mas mais amareladinha. E aí eles são, por exemplo, o Decatur americanos e o Ancilostoma duodenale. Eles vão se desenvolver no intestino delgado e ali eles vão se reproduzir. Como que pega esse verme? Olha, a pessoa fez as fezes, né, em local inadequado, ou não tinha saneamento básico, ou não lavou as mãos e a mão está infectada com o ovo. O ovo, ele entra, né, o ovo com a larvinha entra pela boca, né, através de alimentos contaminados, água contaminada, não filtrada, e ele vai se instalar lá no intestino delgado. E ali eles vão se alimentando, né, eles entram assim no intestino e vão se alimentando, vão se reproduzindo, vão liberando os ovos. Então, observe que essas verminoses, tanto eplatelmintos como nematelmintos, via oral fecal. Sai pelas fezes e entra pela boca, né? A não ser a cercária que entra pela pele, mas ele sai pelas fezes, né? Então, aí eles têm os vermes adultos e ali eles ficam se reproduzindo e se alimentando e liberando mais ovos. Segundo dados da OMS, mais de 1,3 bilhão de pessoas no planeta são infectadas por ancilostoma. E 65 mil morrem devido à anemia, porque essa pessoa, ela tem sangramentos, né? E a pessoa vai ficando anêmica, porque aquele parasita está se alimentando do alimento dela, está se alimentando do sangue. Por isso que a pessoa vai ficando com o tom mais amarelado, até pela falta de sangue mesmo, né? E ela é conhecida como amarelão, é o nome popular. A enfermidade tornou-se célebre graças a Monteiro Lobato. Então, no Brasil, nós temos um escritor muito famoso chamado Monteiro Lobato.
E ele, um dos personagens dele era o Jeca Tatu. E o Jeca Tatu, olha só, Monteiro Lobato, quando criou o personagem Jeca Tatu, era um caipira chamado por todos de preguiçoso, sempre pálido, mas quando ele descobriu que ele estava com o amarelão, ele estava com ancilostomose, ele tratou-se, porque tem um tratamento, tem cura, ele tratou-se, ele se curou, né? E ele se torna um fazendeiro muito rico. Então as pessoas dizem, ai, você é um preguiçoso, você não quer fazer nada, mas imagine que você está ali perdendo os nutrientes, porque o que você está se alimentando, os vermes estão usando para eles. E também vai perdendo sangue, a pessoa fica mesmo cansaço, fica sonolência, sempre está pálido. Então são indicativos de que você pode estar, por exemplo, com uma verminose. Então, outra doença é a ascaridíase. A ascaridíase popularmente é conhecida como lombriga. Ela é uma doença parasitada e o nome do verme é Ascaris lumbricoides, né? Chamada de lombriga. Como que pega a lombriga? Lombriga pega através dos ovos, né? Os ovos ficam, a pessoa fez as necessidades, ou fez o local inapropriado, ou fez, não tem água tratada, ou foi no banheiro, não lavou direito as mãos, manipula o alimento, ou conversa com as outras pessoas, tocando, e acaba esses ovos se espalhando. A outra pessoa vai ingerir esses ovos, ou pela alimentação, pode ser frutas e verduras, né, que estejam contaminadas, foi usado água não tratada para limpar, para irrigar essas plantas. Os ovos ficam ali, né? Então, você comer verduras e frutas que não lava, assim que compra, por isso que é importante higienizar os alimentos, porque podem conter esses ovos, eles são microscópicos, né? A gente não consegue ver. E aí a pessoa se alimenta. Quando ela se alimenta, esses vermes adultos vão lá no intestino da pessoa, lá eles crescem. Eles podem formar de 30 a 40 centímetros, mais ou menos, né? Lá dentro do corpo. E o interessante da lombriga é porque ela vai ficar no intestino. E elas vão lá, elas vão se reproduzir, vão crescendo a quantidade delas. E muitas vezes acontece que elas ficam, imagine como se fossem uns fiozinhos assim, de 30 a 40 centímetros dentro do intestino. E aí, se você não trata, não percebe, né, que está doente, elas vão aumentando o número. Às vezes pode ser tão grande que elas acabam se embolando assim, né, e acaba prendendo o intestino. Então é muito importante ter higiene, ter saneamento básico, né, fazer higiene dos alimentos, porque você pode estar contaminado com a lombriga. Vamos lá para uma atividade, olha. Crianças frequentavam um tanque de areia do condomínio onde residiam. Elas apresentaram uma parasitose, conhecida como bicho geográfico, cujo agente etiológico é o Ancylostoma brasiliense. Quais animais será que foram responsáveis pela contaminação da areia? Então, olha, o bicho geográfico é um verme, né, cilíndrico, e ele sai através das fezes, mas daí não é de fezes de humanos, é fezes de animais. E é muito comum encontrar esses vermes, os ovos desse verme na areia. O que as crianças fazem? As crianças brincam na areia. E elas brincam, põem a mão na boca, põem areia na boca, né? E aí, se tiver os ovos desse verme na areia, você engole. E ele vai dar, observe aqui no pé, ele vai formar como se fosse uma machucadinha, assim, uma feridinha. E ele é chamado de bicho geográfico porque ele faz esse relevo, assim, só que ele some e ele vai para outro lugar, faz o relevo. Então, geográfico porque ele faz um formato, parece um mapa, e ele vai mudando de local, né? Ele vai andando assim no corpo e formando essas feridinhas. Então, olha, qual animal será que tem no nosso dia a dia e que pode ter contaminado aqui nessas fezes as areias que as crianças estão brincando? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, qual será o animal? Acho que vocês acertaram, né? Olha, cachorro e gato. Então, eles têm os vermes e eles soltam, né, esses ovos e aí entra no corpo. Então, cachorros e gatos, por isso que é importante, né, ter cerca nos parquinhos ou cuidar com areia para evitar a contaminação. Olha, outra doença que é também dos nematelmintos é a oxurise, ou chamada também de enterobíase. É uma infecção parasitária muito comum em crianças. Esse nematóide é o Enterobis vermicularis. Esse verme, ele é bem pequenininho, branquinho, e ele fica na região do reto, lá perto do ânus. O que acontece? Ele vive ali dentro, bem de boa. Quando as fêmeas saem para botar, elas acabam saindo do ânus e vão botar nessa regiãozinha aqui, ó, bem pertinho do ânus mesmo, né? E aí dá uma intensa coceira, porque elas ficam ali e coçam muito. Então, as crianças sempre estão se coçando lá na região íntima, né? Então, sempre ele está se coçando. Então, é um dos sintomas, a coceira intensa, principalmente à noite. Porque à noite o corpo, a pessoa relaxa, né? E aí as fêmeas aproveitam elas saem do reto e vão lá para o ânus, botam os ovos ali. E o que acontece? A criança coça, né? E ela não sabe, e ela coça, ela põe a mão na boca de novo e ela vai se recontaminando. Então, por isso é importante as mães atentas aos sinais, né? Para evitar sempre a recontaminação. Então, a gente viu que verminoses é um ciclo oral fecal. A maioria deles entra pela boca e eles saem através das fezes. Então, por que é importante a higiene? Quais são as medidas profiláticas? Lavar as mãos com frequência, lavar adequadamente os alimentos, né? Não importa de onde a gente compra, tem que lavar os alimentos. Manter a unha sempre cortada e limpa, porque pode ficar embaixo da unha, né? Esses ovos. Evitar andar descalço, beber água filtrada ou fervida e evitar também o consumo de carne crua. Então, nós falamos sobre verminoses, formas de contágio, tratamento, maneiras de prevenir, que é a higiene e o saneamento básico. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!